Iniciando agora a apresentação de Química Orgânica, com o tema ponto de fusão e ponto de ebulição aplicados ao processo de obtenção de produtos químicos a partir do petróleo, com os discentes Igor Nascimento, Jamile Campos, Lara Graziella, Sidney Nogueira e Lohane Vitor, a quem vos fala. Introdução. Os produtos podem apresentar propriedades físicas e químicas. As propriedades físicas são aquelas que podem ser facilmente mensuradas e avaliadas sem que as características do produto sejam afetadas, como a temperatura e o volume. As propriedades físicas de uma substância podem ser classificadas em organolépticas, que é o cheiro, gerais, como o estado sólido, líquido ou gasoso, e específicas, como o ponto de fusão e ebulição. As propriedades químicas relacionam-se às transformações que o produto pode sofrer, tal como a combustão, oxidação e a inflamabilidade. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão, que é durante o aquecimento, ou a solidificação, que ocorre durante o resfriamento. Ou seja, trata-se da temperatura característica quando uma determinada substância passa pelo estado sólido para o líquido, ou do estado líquido para o sólido. Já o ponto de ebulição é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre pela ebulição, que é durante o aquecimento, ou a condensação, durante o resfriamento. Ou seja, trata-se da temperatura característica quando uma determinada substância passa do estado líquido para o gasoso, ou do estado gasoso para o líquido. Agora, com o petróleo. O petróleo é uma mistura muito complexa, pois contém diversos tipos de substâncias diferentes. A maioria dos compostos presentes nele são hidrocarbonetos, além de compostos oxigenados, sulfurados e nitrogenados. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares, homogêneas e formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Podem ser saturados e insaturados. Estudos apontam que o petróleo, que é um combustível fóssil, se originou de restos de seres vivos, como os animais, vegetais, ao longo de milhões de anos. Os hidrocarbonetos são compostos mais importantes estudados na química orgânica. Por serem apolares, suas moléculas apresentam interação fraca do tipo de polo induzido. Por essa razão, são solúveis em outras substâncias apolares, mas são praticamente insolúveis na água, que é um componente polar. Os hidrocarbonetos podem ocorrer no petróleo, desde o metano até o composto com mais de 60 átomos de carbono. Partindo agora para os alcanos, eles têm fórmula química geral de CnH2n2e. São conhecidos na indústria de petróleo como parafinas. Quanto maior o número de átomos de carbono na cadeia, maior será a temperatura da ebulição. Como exemplo de alcanos, podemos citar o butano, com a fórmula C4H10. É um gás incolor e altamente inflamável. Possui ligação covalente, ou seja, ligação ocorre entre elementos iguais, portanto possui a mesma eletronegatividade. Com isso, sua polaridade é nula ou apolar. As ofelinas são hidrocarbonetos cujas ligações entre carbonos são realizadas através de ligações duplas em cadeias abertas, podendo ser normais ou ramificadas. Os hidrocarbonetos acetilênicos ou alcinos são compostos que possuem ligação tripla. Na figura abaixo temos o eteno e o butano, como exemplo de alcenos, pois apresentam ligações duplas e cadeias abertas. E na mesma figura, ao lado, temos o etino e o propino, que possuem ligações triplas, os que qualificam como alcinos. Os ciclanos ou cicloalcanos, de fórmula geral CnH2n, contêm um ou mais anéis saturados e são conhecidos na indústria de petróleo como compostos naftênicos, por se concentrarem na fração de petróleo denominado nafta. São classificados como cicloparafinas de cadeia do tipo fechada e saturada.
podendo também conter ramificações. As estruturas naftênicas que predominam no petróleo são os derivados do ciclopentano e do ciclohexano. Na figura abaixo temos exemplos de ciclanos, começando pelo ciclopentano, que é um hidrogênio alicíclico altamente inflamável. Em seguida, temos o diciclohexilmetano, onde dois anéis se ligam através de um CH2. E temos o diciclodecano, que são anéis aromáticos simples. Eles consistem somente de um sistema anelar conjugado planar com nuvens de elétron π deslocadas. Os anéis aromáticos fundidos consistem de anéis monocíclicos que dividem suas ligações. Os cortes de petróleo referentes à nafta apresentam uma pequena porção de compostos aromáticos de baixo peso molecular, como o benzeno, tolueno e o xileno. Os derivados intermediários contêm compostos aromáticos com ramificações na forma de cadeias paraníficas substituentes. Abaixo temos a figura exemplificando alguns, como o tolueno, com o CH3, e um aromático genérico com a ramificação paranífica. Esse aqui é um exemplo. E o ciclohexilbenzeno, que faz ligação com outro anel. Assim, os tipos de hidrocarbonetos presentes ou originários do petróleo são agrupados da seguinte forma. Então, na imagem abaixo, nós temos a exemplificação do que foi falado anteriormente de uma forma mais simples, começando pelos hidrocarbonetos alifáticos, saturados, paranífas, insaturados, olefinas, diolefinas, acetilênicos, indo agora para os cíclicos, cicloparafinas ou naftênicos e os aromáticos. Ponto de fusão e ebulição. O quadro seguinte resume as principais propriedades físico-químicas de alguns hidrocarbonetos presentes no petróleo. Temos esse quadro demonstrativo que apresenta as principais características dos hidrocarbonetos paraníficos. Ele é composto pela nomenclatura do composto, sua fórmula, seu ponto de fusão e ebulição e a massa específica como um líquido. Mas o que vem a ser essa massa? Essa massa específica é uma propriedade física que resulta da divisão da massa compacta de uma substância pelo volume que ela ocupa. Trata-se da mesma fórmula que é usada para calcular a densidade de alguma outra substância. Começando pelo metano, com fusão de menos 182,5 e ebulição com menos 161,7 graus Celsius. O etano com menos 183,3 e menos 88,6 graus Celsius. O propano com menos 187,7 e menos 42 graus Celsius. Butano com menos 138,4 graus Celsius e com ponto de ebulição de menos 0,5. O pentano com menos 129,7 e o seu ponto de ebulição com 36,1 graus Celsius. O hexano com ponto de fusão a menos 95,3 e de ebulição com 68,7. O heptano com menos 90,5 com 98,4. Octano com menos 56,8 com 125,6 graus Celsius. Nonano, menos 53,7 com 150,7. Decano, com menos 29,7, seu ponto de ebulição com 174. Um decano, com menos 25,6 e com seu ponto de ebulição a 95,8. E esses foram alguns hidrocarbonetos presentes no petróleo e seus pontos de fusão e ebulição em específico. A destilação atmosférica é normalmente a etapa inicial de transformação realizada em uma refinaria de petróleo, após a desalinização e pré-aquecimento.
A destilação atmosférica tem por finalidade separar os subprodutos do petróleo de acordo com seus respectivos pontos de ebulição. O petróleo é aquecido em um forno a mais ou menos 370 graus Celsius e levado a uma torre sob forma de gás e líquido, onde seus subprodutos são separados. A torre de destilação ou fracionamento atmosférica é composta por várias bandejas onde existem válvulas de borbulhamento. A parte líquida ou condensada dessa substância desce e é retirada pelo fundo. A gasosa tende a subir. Isto ocorre porque a temperatura dentro da torre é mais alta no fundo, decrescendo à medida que se aproxima ao topo. Cada bandeja possui uma temperatura diferente, e ali se condensam os hidrocarbonetos cujos pontos de ebulição e fusão forem inferiores à temperatura da bandeja. Os gases subindo na torre, ajudados pelo vapor, que também é injetado, passam através dos copos e borbulham no líquido ali condensado. Se o seu ponto de ebulição for inferior à temperatura do líquido, eles se condensam e permanecem na bandeja. Entretanto, se o seu ponto de ebulição for superior, eles permanecerem sob a forma gasosa, continuam subindo e passam pelas bandejas seguintes, até encontrarem a temperatura necessária para se condensarem. As bandejas possuem um retorno para a bandeja imediatamente inferior. Isto é necessário para que os hidrocarbonetos que deveriam ficar na bandeja inferior retornem ao seu devido lugar. Os hidrocarbonetos que desceram, mas que deveriam ficar na bandeja superior, ao atingirem a bandeja abaixo, cuja temperatura é maior que o ponto de ebulição, se tornam gases novamente e sobem para a bandeja de origem. O rendimento desse processo depende dessas bandejas, por isso é realizado o controle fracionário ou controle de fracionamento. O petróleo bruto é destinado à destilação atmosférica e depois de passar por todo esse processo são obtidas algumas frações, como o gás, 30 graus Celsius em média. A gasolina entre 10 é obtida a gasolina entre 33 a 100 graus. O nafta é obtido a partir dos 100 aos 150 graus. A querosene a partir dos 150 a 200 graus Celsius. O gasóleo leve a partir dos 200 graus. O gasóleo pesado a partir dos 300 graus. E a partir dos 400 graus Celsius é obtido o resíduo atmosférico, que são as parafinas, ceras, asfaltos e piches. E estes são apenas alguns dentre vários subprodutos derivados do petróleo. Conclui-se que, quanto maior a massa molar de um composto orgânico, maior é o seu tempo de ebulição.